Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 9 de dezembro. O mercado de trabalho norte-americano seguiu apresentando sinais de resiliência em novembro, corroborando a visão de que o ciclo de afrouxamento monetário deve ser mais cauteloso. Foram criadas 227 mil vagas no mês passado, acima do previsto pelo mercado. Também foram revisados para cima os dados de geração de emprego em setembro e outubro, totalizando 56 mil postos a mais do que o inicialmente divulgado. Os ganhos salariais por hora trabalhada avançaram 0,4% no mês, mantendo o ritmo visto em outubro, permanecendo em 4% nos últimos 12 meses. Por fim, a taxa de desemprego teve ligeira alta, de 4,1% para 4,2%. Assim, o consumo das famílias deve permanecer aquecido nos Estados Unidos nesse curto prazo. De fato, os dados conhecidos até o momento sugerem outro crescimento robusto do PIB no quarto trimestre, em torno de 3% em termos anualizados. Mesmo com a criação de empregos mais forte, o mercado reagiu ao dado com fechamento nos juros das Treasuries. O avanço da taxa de desemprego, apesar da queda na taxa de participação dos Estados Unidos, motivou a precificação de mais cortes de juros no país. Mas o Fed deve seguir cauteloso no processo, dado que o mercado de trabalho segue em uma boa posição, sem demandar pressa na redução das taxas. Os índices das bolsas de Nova York seguiram em alta, enquanto o dólar também avançou contra outras moedas fortes. Além disso, na sexta-feira, a União Europeia e o Mercosul anunciaram a conclusão do Acordo de Livre Comércio, negociado há mais de 25 anos entre os blocos. O texto agora passará por uma revisão técnica antes da avaliação do Conselho Europeu e Parlamento Europeu, etapa no qual países opositores, como a França, podem tentar travar as negociações. Caso aprovado, o tratado abre um mercado comum de 750 milhões de pessoas aproximadamente, com redução ou anulação de tarifas entre os blocos. Por aqui, a percepção de risco fiscal seguiu pesando sobre os preços dos ativos. A curva de juros abriu ao longo de toda essa extensão e os juros futuros já precificam a taxa Selic além dos 15%. O Ibovespa teve novas baixas, também influenciado pela queda das cotações do petróleo, ao passo que o câmbio voltou a se depreciar. Nessa semana, diante das maiores incertezas domésticas e externas, o mercado acompanhará atento a última decisão do Copom do ano. Esperamos uma alta de 0,75 ponto percentual na taxa Selic. Nesse sentido, o resultado do IPCA de novembro pode ajudar o mercado a calibrar suas expectativas. Também merecem destaque as divulgações dos dados de vendas do varejo e de serviços em outubro no Brasil. No Congresso, a Câmara dos Deputados pode dar início à análise dos projetos de lei referentes ao pacote fiscal, enquanto o Senado pode dar andamento à tramitação da reforma tributária sobre o consumo. Nos Estados Unidos, as atenções serão voltadas aos indicadores de inflação ao consumidor e ao produtor em novembro, últimos a serem conhecidos antes da reunião do Fed. Por fim, o Banco Central Europeu decidirá suas taxas de juros. Nessa manhã, os preços das commodities avançam, apoiadas pelo anúncio do Politburo, principal órgão político da China, prometendo uma política monetária moderadamente frouxa e mais proatividade na política fiscal em 2025. O anúncio se dá em meio a novos sinais de fraqueza da economia chinesa. O índice de preços ao consumidor da China subiu 0,2% em 12 meses até novembro, perdendo força em relação ao resultado de outubro e bastante aquém do esperado pelo mercado. Por outro lado, a deflação observada nos preços aos produtores diminuiu, saindo de queda de 2,9% para outra de 2,5% na mesma comparação. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.